Boa noite. Como vocês estão? Bem? Como foram os dias de descanso ou de festejos? Foram bons? Estão descansados ou estão cansados? Hein? Descansados? Que beleza! Então vamos levantar um pouquinho, já que estamos descansados, né? Você está descansada, Thelminha? Mais ou menos. Que beleza! Vamos aproveitar esse momento aí de pé e vamos visitar com o olhar a pessoa que está do nosso lado. Olha o seu aí. Visitaram com o olhar a pessoa? Agora vamos dar uma boa noite a ela, né? Ou a ele. Se desejarem dar um abraço, fiquem à vontade. Trocar um aceno. Muito bom. É bom isso, não é? Não é? Essa troca não é legal? Muito bem. Vamos sentar novamente, né? Que beleza. Vocês pularam carnaval? Não? Teve quem pulasse? Pular é bom, né? Para quem gosta, é bom. Descansar é bom também, né? Não fazer nada também é bom também. Ou seja, é importante que nós aproveitemos esses momentos de feriados para fazer aquilo que nos dá alegria, né? Que nos dá prazer, que faz com que nos sintamos bem. Como será? Fica a critério de cada um de nós. Seja pulando carnaval, seja não pulando, seja assistindo a TV, seja na praia, seja onde for, o importante é que nós estejamos fazendo algo que concretamente para nós seja legal. Não é? Seja interessante para cada um de nós. Hoje, nós temos a incumbência de refletir com vocês sobre o capítulo 20 do livro Jesus no Lar, que é o livro que está sendo, nesse primeiro semestre, nos trabalhos de quarta-feira, é o livro que está sendo o livro base para as reflexões deste trabalho doutrinário das quartas-feiras. Vocês viram o sinal? Quer dizer que o presente que eu queria dar a vocês no final do trabalho está tudo certo. Então, vai rolar o presentinho, que é bem legal, vocês vão gostar. Esqueci o que eu estava falando. Foi o que eu estava falando? Sim, do livro. Este livro, Jesus no Lar, é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. Neio Lúcio é um espírito que se comunicava por através da psicografia de Chico Xavier, e todos os livros de Neio Lúcio sempre traz assim histórias que nos ajudam a refletir sobre a vida. E no caso deste livro não é diferente. Ele é um livro que ele visa exatamente isso. Vai contar dos momentos em que Jesus, junto com os discípulos, faziam o evangelho no lar. Então, cada capítulo vai tratar de uma historinha onde Jesus sempre traz alguma lição, alguma orientação para aqueles que ali estavam no evangelho no lar, que normalmente era na casa de Pedro. Então, esse nosso capítulo desta noite, que trata da caridade desconhecida, é um capítulo que está associado ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem sabe qual é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo? Alguém sabe? Não? Você sabe, Thelminha? Ainda não é isso. É o capítulo 13
do Evangelho segundo o Espiritismo trata do tema que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. E essa história tem efetivamente tudo a ver com este capítulo. Então nós vamos associar a historinha que eu vou contar para vocês terem ideia do que tratas e vamos associar ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no capítulo anterior, que vocês viram a semana passada, quem estava aqui a semana passada? Um bom número, não foi? Vocês recordam-se que na semana passada o tema foi a receita da felicidade? Foi? Na oportunidade vocês refletiram sobre a felicidade, foi isso? E este capítulo 19, ele está intrinsecamente relacionado ao que nós vamos conversar hoje. Então eu vou só lembrar como é este capítulo 19. Estava Jesus e os seus discípulos, não é isso? No Evangelho na casa de Pedro, quando um dos discípulos, que era um indivíduo bastante polêmico, que era Tadeu, falava sobre felicidade. Falava a ele sobre o que seria felicidade. E Tadeu era um rapaz assim polêmico, pouco revoltado, e ele colocava nas suas palavras colocava que o sofrimento do povo estava relacionado aos políticos da época, aqueles que dominavam o povo judeu. E aí Jesus olha carinhosamente para Tadeu e pergunta a ele o seguinte, que ele, por favor, diga o que é a felicidade. Lembram-se disso? O que é a felicidade para Tadeu? Ele aí respondeu para Jesus que a felicidade é estar todas as pessoas em paz. Aí Jesus foi além. Porque Jesus não estava perguntando a ele o que seria a paz, a felicidade de uma forma generalista. Jesus queria que Tadeu dissesse o que era a felicidade para ele. O que era ser feliz para ele? E ele aí começa a dizer o que seria a felicidade para ele. A felicidade para ele seria ser compreendido pelas outras pessoas. A felicidade para ele seria ser respeitado pelas outras pessoas. A felicidade para ele seria ser aceito pelas outras pessoas. Enfim, Tadeu, na verdade, somos cada um de nós, né? Porque se nós fôssemos colocar o que seria a felicidade para nós, seria exatamente isso. Ser aceito, ser compreendido, ser respeitado nas suas dificuldades e naquilo que nós já fazemos. Então, Tadeu diz a Jesus, nesse capítulo 19, que a felicidade para ele seria isso. Ser aceito, ser compreendido e ser respeitado como ele é. Aí Jesus olha para Tadeu e disse, pronto, Tadeu. Se para você felicidade é a alegria de ser compreendido, de ser respeitado e de ser aceito, faça você aos outros aquilo que você deseja que os outros lhe façam. Desta forma, nós estaremos a serviço do bem e haverá felicidade ainda agora neste planeta. Este foi o capítulo anterior. E por que tem a ver com o que nós vamos refletir? Tem tudo a ver, não é? Porque hoje nós vamos falar sobre a caridade desconhecida. E aí, num desses encontros de evangelho, estavam fazendo comentários da leitura que havia sido feita. E desta vez não foi Tadeu quem falou, desta vez foi Tiago, o Tiago mais velho, que começou a se colocar
e bem eloquentemente dizia que a prática do servir ao outro deveria ser feita pelos políticos e pelos abastados da época. Por quê? Fazer a prática do servir ao outro dependia de que o indivíduo tivesse o quê? Recursos. Recursos financeiros para poder praticar e servir o bem. Aí Jesus vem com a seguinte história que eu faço questão de ler. Lerei para vocês. Pouco distante. Disse Jesus: um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do divino ao exercício da beneficência na terra. Entretanto, este indivíduo vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo, a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão para os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Era rodeado de filhos pequenos e tudo o que ganhava era suficiente tão somente para a subsistência dele e da sua família. Reconheceu, todavia, que lhe era vedado o esforço da caridade pública, mas que podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, respondendo a uma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém, diante dele, dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em silencioso exemplo. Reparando ameaças sob a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens de compreensão sem alarde, antes que assumissem feições de tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da sua jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais poder estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos mais necessitados. Nessa posição, a morte buscou no tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso. Receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado com brilhante diadema. E porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição
na guerra contra o mal em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Este é o capítulo que nós vamos refletir. O que vocês acham? O que vocês acharam deste capítulo? Nos chama a atenção? Nos traz ferramentas para refletirmos? Se associarmos este capítulo 20 do livro Jesus no Lar com o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a sua mão esquerda não saiba o que faz a vossa direita, e neste capítulo a temática toda está em volta do serviço ao bem, do servir o bem. E neste capítulo, o primeiro tópico do capítulo é fazer o bem sem ostentação, que é exatamente a primeira fase e a primeira parte do capítulo do livro de Neio Lúcio. Porque aquele homem, que era um homem simples e não tinha como distribuir benesses materiais a outros indivíduos, ele tinha vontade de fazer, mas ele não tinha como fazer. Então distribuía uma outra forma de serviço ao bem. E este capítulo, ele nos chama bastante atenção de duas formas de servir. É o servir na prática da doação do bem material, que esta é uma forma simples, não é? Da prática, porque nós, mesmo tendo pouco, sempre temos um pouco que podemos contribuir. E uma outra prática, esta tão meritória quanto aquela material, que é a prática do servir ao outro espiritualmente. E era exatamente isso que eu queria chegar. Porque nós que aqui estamos neste salão, nós já estivemos em duas condições, ou estamos. Ou estivemos e estamos na condição do que pede a ajuda, ou estamos na condição daquele que dá a ajuda. E muitas vezes nós pensamos assim: eu não tenho nada para dar. O que eu tenho a dar ao outro é muito pouco. Mas já ouviram falar que tem um ditado aí que diz que o pouco com Deus é muito? Muitas vezes aquilo que nós consideramos pouco, para o outro indivíduo que sofre, é muito. Não é? E nós que aqui estamos, se já não tivemos necessidades de receber um bem material em socorro a alguma dificuldade que tivemos, e isto é muito bom, já tivemos na condição de necessitar de uma outra pessoa, seja de um sorriso, seja de uma palavra, seja de uma mão estendida, seja dois ouvidos a nos ouvir. Enfim, todos nós que aqui estamos presentes, encarnados ou desencarnados, já estivemos ou estamos na condição de necessitar do serviço do bem espiritual. E este não requer dinheiro. Este não requer
roupa, sapato nem alimento. Isto é o que nós temos e que nós podemos doar ao outro. Porque custa um sorriso? Custa acordar e sorrir para aquelas pessoas com quem nós cruzarmos? Um bom dia no elevador do condomínio? Um bom dia para o porteiro, se caso morássemos em apartamento? Um sorriso para o outro indivíduo? Não nos custa. Ah, mas eu não estou de bom humor, não. E essas coisas nós só fazemos quando estamos bem. Mas o que falta para eu estar bem? O que é a felicidade para eu estar bem e poder levar a felicidade para outras pessoas? Então, este capítulo 13 do Evangelho, ele nos convoca a refletirmos sobre o que temos feito de todas as dádivas maravilhosas que possuímos e que não valorizamos. A começar pela nossa capacidade de acolher o outro, que é uma prática simples. Sorrir. Olá, como vai? Como você está? Bom dia, boa tarde, com licença. Não tem aí, e tem, eu sei que tem, um termo que diz que gentileza gera gentileza. E a falta dela gera o quê? Dor e sofrimento. Portanto, quando nós pararmos para pensar como Tadeu, que queria que para ele a felicidade seria ser compreendido, ser respeitado e ser aceito, e que todos nós queremos o mesmo, queremos ou não queremos? Queremos que o nosso trabalho seja reconhecido, queremos que o nosso esforço seja reconhecido. Então, tudo aquilo que desejamos para nós deve ser também uma premissa que nós devemos desejar para o outro. E uma das coisas bem interessantes para nós lidarmos com o outro é exatamente uma coisa que Tadeu gostaria que fizesse com ele, né? Aceitação. Nós queremos ser aceitos e às vezes ainda dizemos assim, ó, eu desejo ser aceita como eu sou. Porque eu não posso ser mais do que eu consigo ser. Eu só consigo ser assim. Você precisa me aceitar. Mas quando chega o momento das posições se inverterem, eu não consigo aceitar o outro. E a minha posição com relação ao outro acaba sendo de julgamento. Aí Jesus, lá no capítulo 6, ele diz que o jugo dele é leve e é suave. Mas o nosso jugo é pesado. Porque nós queremos respeito, nós queremos compreensão, nós queremos aceitação e principalmente quando estamos em dor. Quando estamos sentindo dor, nós queremos o quê? Alívio. Não é isso? Se a dor é física, vamos procurar alguém que alivie esta dor física, que me medique, que me ajude para que esta dor passe. Se a dor não é física, é uma dor moral, é uma dor emocional, eu vou em busca de alguém que me ajude. Passou a dor, eu preciso me lembrar que existem outras pessoas que também sofrem, que também precisam que as suas dores sejam aliviadas. E nesse contexto, Jesus nos deu exemplos maravilhosos.
não exigiu de que nós fizéssemos nada além do que somos capazes de fazer. Porque nós fomos criados para amar. Se ainda não conseguimos realizar este feito da forma mais ampla como poderíamos, é porque ainda estamos caminhando. Mas todos nós aqui somos capazes de amar. Porque quando amamos, nós conseguimos nos dividir para com o outro. Mas para que isso ocorra, eu preciso me amar. Não é isso? Não é isso que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso fazer antes de fazer qualquer coisa para o externo? Me amar. Me aceitar. Me compreender. Me respeitar. Porque se eu não fizer isso, ninguém fará. Porque se eu não me aceitar, não me compreender e me respeitar como sou, e eu sei que sou detentora de excelentes qualidades, mas eu ainda tenho pontos a trabalhar, que são exatamente aqueles pontos que eu preciso melhorar na minha condição de espírito imortal. Eu preciso identificar isso, para que, identificando isso, eu possa efetivamente fazer o movimento de ser um indivíduo diferente. E eu posso ser um indivíduo diferente começando dentro do meu lar. E dentro do nosso lar, muitas vezes é muito difícil nós conseguirmos aceitar, compreender e respeitar o outro como ele é. Porque nós estamos sempre querendo dizer ou determinar ao outro indivíduo o que ele deveria ser. E às vezes até colocando aquela coisa, eu faço isso porque eu lhe amo. E eu quero o melhor para você, não é isso? Não, mas eu lhe amo, eu não quero que você sofra, então você faz o que eu estou mandando, porque você vai ser feliz. Acontece que eu esqueço que o outro indivíduo é outro espírito, e que ele também tem vontades, e que ele também tem desejos, e que ele também é merecedor de ser respeitado. Então eu posso ajudar o outro indivíduo a ser feliz, se eu tiver uma plena compreensão do que é a felicidade. Porque aquilo que não é bom para mim, também não é bom para o outro, não é? E às vezes nós vamos muito naquele oba-oba do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não é? Vá por mim que o caminho é esse, mas você não age como você está dizendo que o outro vai fazer. Como você pode saber se aquele é o caminho bom, se você não trilha por ele? Não é? Então, quando esse capítulo 20 nos convida a uma reflexão sobre o servir, ele nos faz uma proposta bem capciosa, viu? Não é o servir, eu até dizia isso no domingo. Fazia o evangelho no lar da minha mãe, que fez aniversário, e caiu, olha como as coisas não são à toa, né? Lá o capítulo que caiu foi exatamente que a mão esquerda não veja o que faz a direita. E eu dizia, no pedacinho que caiu para a gente, que foi a beneficência, que tem a ver intimamente com o capítulo, eu dizia assim: às vezes nós entendemos que fazer a beneficência é tão somente prover aquilo que o outro está necessitando. E dava o exemplo que nós havíamos sido convidados, eu e mais um agrupamento de pessoas, nós havíamos sido convidados para a prática da beneficência. Porque uma amiga nossa trouxe uma situação de uma pessoa, eu estou com o olho lacrimejando, sem chorar. Trouxe para nós a história de uma pessoa que era uma pessoa portadora de diabetes, não cuidou da diabetes e teve que amputar a perna. Amputou a perna, o coto aqui na altura do joelho.
E essa pessoa era uma pessoa que tinha, né, uma dificuldade financeira grande e estava necessitando de todo tipo de beneficência. Que fosse alimento, mas que fosse também fralda descartável para utilizar. Aí eu questionei a ela qual o tamanho, né? A primeira coisa que a gente pergunta, qual o tamanho da fralda para que a gente possa ajudar. A fralda GG, que ela está um pouco acima do peso. E aí nós providenciamos a fralda e entregamos a esta pessoa. Na oportunidade, eu tive a curiosidade de perguntar, aonde esta pessoa reside? Aí ela disse, não, minha irmã, nem invente. Porque é um local que para a gente entrar, nós entramos com dificuldades. Tem que pedir licença para entrar. Então, faz assim, você providencia e eu levo. O que é confortável é aceitar, não é? É. Se é um lugar de difícil acesso, se é um local, como você está dizendo, perigoso, então tá, eu entrego a você. Mas fiquei com aquilo me incomodando na cabeça. Isto é confortável, não é? Tem uma pessoa precisando de ajuda. Tome aqui, toma a cesta, toma o alimento, toma o leite, toma o mingau, toma a fralda descartável, toma a roupa, o cobertor, isso é fácil. E o próprio Evangelho nos diz, que é uma outra passagem desse capítulo, que é a doação da viúva, né? Quando todos doam tudo aquilo que tem sobrando, e aquela viúva só tinha 2 moedas que era para ela comprar o alimento. Ela vai e dá estas 2 moedas, e Jesus chama a atenção que aquela sim é a verdadeira caridade. Porque é muito confortável a gente dar aquilo que tem sobrando. Mas o meritório é dar aquilo que nos vai fazer falta. Aí, diante disso, eu estava me preparando para vir refletir com vocês. E gosto muito de tomar para mim as coisas que eu digo. Porque senão não tem graça, né? E aí, no Evangelho, eu disse, eu estou me sentindo... Com a leitura do Evangelho, a discussão, estou me sentindo envergonhada. Porque no momento em que foi dito que o local que esta pessoa reside era de difícil acesso, eu tomei isso como algo que para mim era confortável. Mas eu poderia ter dito, ainda assim, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Ainda assim, eu gostaria de ir até ela. Então, chama a atenção do que nós, às vezes, nos colocamos numa condição e numa zona assim, olha, é confortável. Eu vou fazer, vou praticar o bem, vou fazer a caridade moral, que não é pouco meritória, não. É meritória porque existe muita dor que pode ser sanada com o alimento, com o agasalho, com o que for material, mas existe também outra tão meritória quanto. E não precisaria ser necessariamente apenas os pacotes de fraldas descartáveis. Então é importante refletir, é importante pensarmos em qual o nosso papel na condição de espíritos imortais que somos e na condição de indivíduo dentro desta sociedade que estamos inseridos. E nem sempre a convocação que nós recebemos é da prática do serviço material. Muitas vezes é da oportunidade de, pelo menos, ouvir uma pessoa. E aí, com relação a isso, eu fico pensando, e outro dia, que dia foi que eu ouvi? Deixa eu pensar, hoje é quarta, né? Ontem foi terça-feira, eu não saí para lugar nenhum, segunda também não, acho que foi domingo. Ouvi, numa mesa próxima onde eu estava almoçando, o comentário de mais de uma pessoa dizendo assim, as pessoas
não ouvem mais as outras. Porque estamos sentados todos numa mesma mesa, cada um com o celular na mão, e tuco, 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 tuco. E alguém incomodado porque alguém que estava na mesa estava falando com ela pelo WhatsApp. E a pessoa estava chateada e disse, poxa, nós não conversamos mais. As pessoas, a queixa foi essa, as pessoas não ouvem mais as outras. E isto é uma realidade triste, mas é. Porque às vezes você está precisando trocar 2 ou 3 palavras com o outro, você está falando com ele, ele está olhando adiante. Você está falando com esse indivíduo e ele está ouvindo outra coisa. Se você perguntar o que foi que eu falei, né? Então, às vezes, olha como é simples, não é? Se uma pessoa vem falar comigo, o mínimo que eu posso fazer é estar atento ao que ela está falando. E para eu estar atento ao que outro está falando, eu tenho que olhar nos olhos dela, que é outra coisa que não se faz mais. Nós não olhamos mais nos olhos das pessoas. Nós não ouvimos, nós não olhamos, e claro que os contatos passaram a ser menores também. Por isso eu sempre gosto, ou aqui na quarta ou no sábado, eu gosto de proporcionar a vocês esse contato com o outro. Para que vocês possam perceber que nós não somos espíritos criados para vivermos sós. Nós necessitamos do outro. Porque é na convivência com o outro que eu consigo discernir o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que é bom para o outro e o que não é bom para ele. É aí que eu aprendo, no contato com o outro, a ser alguém melhor. A ser uma pessoa que fala menos e ouve mais. Não foi à toa, vocês acham, que nós reencarnamos neste corpo físico que tem uma boca só e 2 ouvidos? Será que não tem uma conotação aí de que nós devemos falar menos e ouvir mais? Quando um indivíduo fala, eu tenho que estar atento ao que ele está falando. E uma boa forma de eu estar atento ao que o outro está falando é olhar para ele. Contato visual, para que eu possa efetivamente saber e interpretar, decodificar aquilo que o outro está falando. Não é isso? Claro que nas nossas relações, às vezes o indivíduo fala uma coisa e eu interpreto outra. Mas se eu estiver atenta ao que está sendo dito, eu certamente vou decodificar aquilo que foi dito de uma forma concreta. Não vai ser pela suposição de eu acho que fulano disse isso. Porque nada é mais cruel do que nós fazermos um julgamento do que o outro pensou. Olha, não foi nem do que o outro falou. Porque quando o outro fala, às vezes eu posso até dizer, eu entendi desta forma, você falou e eu entendi assim. Mas às vezes nós nos colocamos na condição de querer saber o que o outro está pensando e julgar o pensamento do indivíduo de maneira que ele nem externou aquilo que pensou. Então, acredito que é fundamental para nós que aqui estamos, seja vocês que vieram aqui receber o auxílio fraterno nesta casa, seja nós que já estivemos nesta condição, que já também estivemos na condição de pedir auxílio e que hoje estamos fazendo, ajudando, o que é extremamente importante é entender que a prática do que eu sou, do servir ao outro, eu posso fazer, bastando ter para isso vontade.
Na maioria de nós que hoje somos trabalhadores desta ou de outra instituição qualquer, também chegamos chorando. Um número muito limitado de trabalhadores chegaram porque quiseram estar, porque desejaram servir. Na maioria das vezes, nós chegamos aqui sofridos, nós chegamos aqui alquebrados, nós chegamos aqui ainda sem saber exatamente o que desejamos, e aos poucos nós vamos nos entendendo e percebendo que uma boa forma de deixar de sofrer é ajudando os outros a sorrir. É ajudando os outros a se sentirem melhor do que quando chegaram. E aí, para tanto, agora, viu, Rodrigo? Eu vou dar aquele presentinho que eu disse que ia dar a vocês. Aqueles que já estão aqui estão aqui desde novembro, talvez tenham assistido este vídeo. E na ocasião eu coloquei dentro de um tema específico que foi também do livro Jesus no Lar. Hoje eu gostaria que vocês vissem este vídeo e este exemplo se colocando na condição dos dois personagens. Dos dois. Porque todos nós já estivemos numa situação ou na outra. Todas nós estaremos em uma situação ou na outra. Então, quando a situação que vocês vivenciarão seja do homem, prestem bastante atenção às coisas simples que vocês podem realizar. Quando vocês estejam na condição do pequeno pássaro, vejam o quanto é importante compartilhar com outro alguém. Então eu vou colocar o vídeo, que é exatamente o tempo que eu tenho para que nós possamos encerrar o trabalho. Tenho certeza que este presente que não é de Natal, é presente pós-carnaval, vocês vão resguardar com muito carinho e vão gostar bastante. Vamos assistir. Por favor, Rodrigo.
Acho que o vídeo fala mais do que... Desejo que vocês permitam que suas almas sejam tocadas pelas coisas simples da vida, pelos pequenos. E se permitam porque no momento em que prestamos o serviço para o bem, nós somos os primeiros a sermos livres e libertados. Muito obrigada e muita paz.